juros equivalentes, né? Quando a gente pensa agora no juro composto. A taxa equivalente no juro composto, ela é diferente da taxa equivalente do juro simples. O juro simples é só você multiplicar ou dividir por aquele tempo que você quer converter. No juro composto é diferente o funcionamento. Ele vai ter assim, 1 mais a taxa equivalente, tá certo? Que é o que você quer descobrir. E esse taxa equivalente é tipo assim, eu tenho uma taxa de 10% ao mês e quero saber quantos por cento ao dia. Pronto, a taxa equivalente é essa pergunta, ao dia, tá bom? Que vai ser igual a 1 mais a taxa de juros, que é dada naquela situação, ao mês, ao ano, que foi dado no enunciado. Isso vai ser elevado período da taxa equivalente, tá certo? Dividido pelo período da taxa anual. Isso aqui quando você quer converter para ano, né? Coisas ligadas ao ano, tá bom? Então, o período da taxa equivalente seria, por exemplo, ao dia. Então, se eu quero converter, por exemplo, uma taxa de 10% ao mês, um mês tem 30 dias, então 30 vem para cá, tá certo? E aí, eu vou ter a taxa equivalente ao dia, tá? E aí eu faço aqui, ó, o período da taxa anual. Aí vamos, qual a taxa de um investimento que oferece uma rentabilidade de 2% ao mês? Ele quer saber a taxa anual. Vamos ver se vocês entenderam. Taxa anual seria isso aqui ou isso aqui? A primeira ou a segunda? Vou botar aqui 1 ou 2. Então, aqui seria 1 mais I, certo? Que é a minha pergunta. Lembre que é I%, tá? Aí, assim, eu boto I%, mas você tem que lembrar de converter para decimal. Aí, igual a 1 mais a taxa de juro, que aqui é 2% ao mês. Aí, tem que fazer essa conversão aqui, ó. 2% é igual a 2 sobre 100. Então, aqui seria 0,02, tá bom? Qual é o período da taxa equivalente? 12, tá bom? Porque é uma taxa anual. O ano tem 12 meses, já que ele está dizendo 2% ao mês, tá certo? E aí, como eu quero um ano, então sobre 1. Se ele tivesse pedido a rentabilidade de 2 anos, aí o denominador seria 2, tá certo? Então, período da taxa anual, 1 ano, tá bom? Porque eles poderiam pedir uma taxa equivalente a um biênio, tá certo? Um biênio significaria anos, só que 2 anos. Então, aqui seria 2, porque 12 meses, né? O período da taxa equivalente seria 12 meses, já que está em mês, e aqui 1 porque é um ano, tá bom? Então, se fosse 2% ao dia, vocês iam escrever aqui 360 dias, porque 360 dias equivale a um ano, tá bom? Pronto. Então, seria 1 mais I% igual a 1,02 elevado a 12. Aí, I% seria igual a 1,02 elevado a 12 menos 1. 0,2682. Pronto, gente. Essa taxa aqui, ela está em decimal. Aí, o que vocês têm que fazer? Multiplica por 100 e essa taxa seria de 26,82% aproximadamente, né? Ao ano, tá bom? Então, essa seria uma rentabilidade anual, tá bom? Então, relembrando, a taxa equivalente é o que eu quero saber. Então, é a minha pergunta. Vou perguntar qual a taxa em tal coisa, isso é a taxa equivalente. Taxa de juros é a taxa que ele deu. Período de taxa equivalente, aí você vai ver no ano, né? Como ele falou em anual, a taxa anual, então, você coloca o período da taxa equivalente ao ano. Tem quantos meses? Já que ele deu ao mês, tá certo? Porque, assim, essa taxa equivalente, ela depende dessa taxa, tá bom? Então, eu vejo que a minha pergunta é o ano e o enunciado deu a taxa ao mês. Então, eu boto 12 meses. A taxa anual é se eu quiser, por exemplo, ao ano, então, um ano dividido por 1.
Se fosse um biênio, aí você divide por 2, triênio por 3, e assim por diante. Por exemplo, quando acontece de taxas trimestrais, entendeu? Semestrais, aí você faz essa divisão, tá bom? Então, veja a diferença se fosse o mesmo enunciado, só que no juro simples. O juro simples seria apenas você fazer 2% vezes 12, dá 24. Olha só como perde, né? Comparado ao juro composto. Você vai dizer, só 2,8% faz diferença. Então, isso aqui seria no juros simples, tá? Isso aqui seria nos juros compostos, tá? Vocês vão fazer para saber qual a taxa a aplicar. Em geral, a maioria dos enunciados, ele fala assim, um investimento aplicado em juro simples, um investimento aplicado em juro composto, mas se ele não falar nada, só assim, aí você vê. É um investimento, é uma aplicação, é um empréstimo, em geral é juro composto. Aí você usa a equivalência para juro composto. Mas na questão, o ideal é que seja dado. Qual tipo de aplicação é? Porque pode ser que num país perfeito, aí no mundo perfeito, exista uma aplicação de juros simples, né? Que é raro. No sistema que a gente conhece, não existe esse tipo de aplicação de juros simples. Então, não é isso, tá bom? Se ele não fala nada no enunciado e fala que é um investimento, é uma aplicação, vocês consideram como juro composto. Se ele deixar claro no enunciado, aí vocês consideram como juro simples se for na questão, tá bom?